Olá, senhoras e senhores, sempre muito bem-vindos e sempre desejando cada vez mais sucesso e desempenho de senhoras e senhores. Como em história tudo começa, mas também tudo acaba, a ditadura militar no Brasil também chegou ao fim. Quem diria, até o Império Romano, que durou quase 6 séculos, um dia caiu. Por que a ditadura militar não cairia no Brasil? Mas o fim da ditadura no Brasil, do jeito como o início, ela se deu de acordo com as circunstâncias mundiais. Por quê? A Guerra Fria chegou ao seu apogeu mais crítico na década de 60, mas principalmente 60, 70. Tensão. A partir da década de 80, começa uma lenta distensão da Guerra Fria. Até a desintegração de um dos blocos antagônicos comunista. E desintegração, com a desintegração, consequentemente, da União Soviética. O fim da ditadura no Brasil justamente acompanhou os compromissos dos Estados Unidos em relação à Guerra Fria e, logicamente, que seguiu as orientações, claro, do seu patrão, os Estados Unidos. Se os Estados Unidos mandaram instalar a ditadura militar no Brasil, os Estados Unidos vão mandar desinstalar, porque ela não vai mais interessar aos Estados Unidos. Agora interessa a democracia aos Estados Unidos. Senhores, vamos acompanhar então, nesse nosso encontro de hoje, o governo de Ernesto Geisel, a partir do qual começa o processo gradual, lento e seguro da abertura democrática. Um episódio do jornalista Vladimir Herzog, no governo Vargas, a criação de senadores chamados biônicos, que nós vamos ver quem eram eles, e também das obras faraônicas e, finalmente, a revogação do terrível AI-5. No finalzinho, já o pacote de abril que nós vamos conhecer, que medidas foram essas. E depois, o último dos militares da ditadura, João Batista Figueiredo, de 79 até 1985, que vai criar a lei da anistia. Então ele complementa o fim da ditadura, o fim do bipartidarismo que existia até então, cria inclusive também o programa Pró-Álcool. E aí, no final, nós vamos ver qual foi a herança que a ditadura nos deixou. Vamos, então, ao Ernesto Geisel, de 74 a 78. Como dissemos, processo gradual, lento e seguro da abertura democrática. Os senhores estão percebendo o próximo item na tela? Nos Estados Unidos, o presidente era Jimmy Carter. E Jimmy Carter mudou completamente a política externa dos Estados Unidos.
no lugar de política de agressividade, olha aqui, por gentileza, no lugar de política de agressividade para desintegrar, acabar com o seu inimigo, a União Soviética e o comunismo, até então os Estados Unidos não conseguiam. Jimmy Carter resolveu mudar completamente a política externa dos Estados Unidos. Adotou a política dos direitos humanos. Então, obviamente, que a ditadura não era bem-vinda, porque o que dava o poder à União Soviética era justamente a ditadura. Então, através da política dos direitos humanos, ele queria que o vento levasse ao leste europeu e ao mundo comunista que o povo tem os direitos.